o nosso Deus. Meus irmãos, uma devocional, como disse, eu não vou falar sobre família hoje. Vou estar falando sobre Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 8. Como nós oramos aqui no início e falamos, nós queremos ser gratos a Deus pela vida do nosso irmão Vicente, 64 anos de vida que Deus deu a ele, e somos gratos também pela vida de todos quantos na família também tiveram um passamento nesses últimos dias, como o pai do Eric, da mesma família ali, da Geralda, como o pai do próprio Vicente. Certamente o Vicente foi sem saber que o pai foi na frente dele. Então quero ter nesse momento de culto, visto que nós não teremos condições de ter um culto fúnebre amanhã, eu estou antecipando esse culto hoje com os irmãos. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6 ao verso de número 8. Timóteo 4, 6 a 8, que diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está sendo aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Antes de estar iniciando, Henrique, separa depois o hino 108, por favor, mas não separa de acordo com o nosso hinário, uma outra interpretação. Dá uma olhada para mim. Irmãos, esse é um texto que é muito pregado quando você tem uma situação de morte. Geralmente os pastores fazem muito uso dele em situações como essa que a gente está passando hoje. E quem é o autor do texto é Paulo. Nenhum de nós gostaria de saber o jeito ou o dia que vai morrer. Ainda bem que nós não sabemos, porque senão nós entraríamos num grande desespero, como que se no relógio da vida o tic-tac fosse acelerando e a gente sabendo que chegaria aquele momento que o tic-tac não haveria mais. Acabou o tempo. É por isso que quando nós entendemos acerca da vida, que Deus tem um plano para cada indivíduo, cada pessoa dessa terra. E é por isso que nós entendemos que nosso Deus não é pego de surpresa com a morte de ninguém. Ele não se alegra com a morte do justo, como também não se alegra com a morte do ímpio. Porque a morte veio como consequência do pecado. Mas como Deus é o Senhor da vida, e a consequência da morte veio como consequência da desobediência, né, dos nossos primeiros pais. No dia que comeis do fruto da árvore do conhecimento do mal, certamente morrerás. E comeu e morreu. Morte física, separação do corpo da alma, morte espiritual, distanciamento de Deus, e morte eterna, uma condenação eterna do distanciamento da presença de Deus. Então aqui, nesse texto, a gente tem alguém que agora não tem mais medo da morte. E tal qual em outros momentos, o apóstolo Paulo mesmo chegou a dizer que
para ele, o viver era Cristo e o morrer seria lucro. Para ter uma postura como essa, tem que ter uma firmeza, uma convicção espiritual muito grande. Se eu perguntar a você hoje, eu sei que você tem certeza da sua salvação. Se eu perguntar, você quer morrer hoje? E você vai dizer, não, eu não quero. A gente até vai contra-argumentar com Deus acerca de planos e sonhos que a gente tem, né? Ah, eu quero ver meu filho casar, eu quero ver meu neto, eu quero ver isso, quero ter uma casa, eu quero... Senhor, não me deixe embora agora, porque eu quero fazer um monte de coisa. Mas, gente, ainda que a gente tenha esses planos, nós estamos sujeitos à morte todo dia. Mas se perguntar se você quer morrer, por mais que você tenha essa convicção, e nós sabemos, né, que se Paulo diz isso, e quando ele fala, e se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Aí Paulo vai concluir esse pensamento em Romanos 14:8, dizendo, quer pois estejamos vivos, quer estejamos mortos, nós pertencemos a Deus. Então, ter essa convicção, gente, é algo desafiador. E mediante a ação do Espírito Santo que a gente tem essas convicções, porque é o Espírito Santo que testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. É por isso que eu defendo muito e creio que se dependesse de você para ir para o céu, você não iria para o céu. Ainda bem que não depende de nenhum de nós. Depende tão somente da graça, do amor e dos atos soberanos de Deus para que a gente adentre esse céu que não é nosso, que pertence a Ele, e que por meio da ação da graça de Deus abre os nossos olhos para entendermos que Cristo Jesus é o Senhor da vida. E quando nós abraçamos a Cristo, nós abraçamos a esse que venceu a morte, o pecado, as tentações e tudo aquilo que poderia separar-nos de Deus. E por causa da vitória dele, nós somos vitoriosos, somos mais que vencedores. Aí advém essa convicção plena, cabal, da certeza da salvação. É esse homem chamado Paulo que está falando o que nós acabamos de ler. Ele tinha uma convicção plena. Por isso a morte para ele não era um assombro, não era um terror. Sabia que era uma consequência do pecado original, mas ele não ficava assombrado. E o que a gente pode aprender com alguém que tem uma convicção tão profunda como Paulo, quando diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Primeira coisa que a gente aprende aqui, irmãos, que quem tem uma convicção de salvação, apresenta a sua própria vida como oferta a Deus. A vida não é para ser vivida tão somente para si mesmo, mas a vida é uma oferenda a Deus. E Paulo está mostrando aqui exatamente isso. Quando ele diz assim, estou sendo já oferecido por libação. Libação era um ato sacrificial realizado pelos sacerdotes, a princípio, no contexto do tabernáculo e, posteriormente, no contexto do templo. Então, as ofertas eram apresentadas diante de Deus como sacrifício. Então, Paulo aqui, irmãos, apresenta a sua vida como um ato de consagração a Deus. Quer você ter a certeza, ter a tranquilidade para lidar com a realidade da morte, tenha uma convicção da sua salvação e apresente a sua vida como um ato de consagração a Deus. E Paulo, durante o ministério que ele exerceu, é sabido compromisso, dedicação, abnegação para servir a Deus, a ponto de, no capítulo 12 de Romanos, ele fazer uma petição, um ato de clamor à igreja de Roma, quando ele diz assim, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é esse culto pensado, racional. E ele fala, e não vos conformeis com esse século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está aqui, irmãos, falando para a igreja de Roma que eles deveriam se oferecer como sacrifício, como libação. Mas aqui é ele que está falando, eu fui oferecido como libação. Primeiro, então, a vida como oferta a Deus. Quem não vive a vida como oferta a Deus, quando tem que lidar com a realidade da morte, tem medo dela. E aí a gente está vendo agora, por conta da pandemia, os mais variados políticos, artistas renomados, culpando circunstâncias por conta da realidade da morte, mas a ponta inicial disso tudo, irmãos, é o pecado. Irmãos nossos que partiram ainda que com a pandemia e partiram com Cristo, para nós, ainda que partiram e foram para a presença de Deus, é lucro. E por isso que nós lidamos melhor com a realidade da morte, porque nós temos essa esperança que foi cantada aqui. E Paulo está falando, a minha vida foi oferecida como oferta, como consagração a Deus. Quer lidar bem com a realidade da morte? Apresente a sua vida como oferta a Deus. Você já viu que em alguns velórios, pessoas que não têm esperança, como é que elas ficam? Faz uma análise entre um velório de um cristão e um velório de um pagão. Como é que é? Como é que fica a família pagã? Como é que fica a família cristã? A família pagã, desespero, projeção de culpa. Morreu por causa disso aqui. Morte de um cristão diferente. E aí, tal qual Jó, um servo de Deus, diz, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus deu, tomou. A vida pertence a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, bom seria se bem parte do mundo fosse catequizado com instruções bíblicas como essa, nós não teríamos tantos problemas administrativos e políticos, porque a gente entenderia que tem um Deus por trás de todos os eventos que acontecem na história da humanidade. E até mesmo, ainda que no fim dos tempos houvesse, entre aspas, um anjo da morte com seus flagelos, e boa parte da população mundial haveria de sofrer por conta disso, ainda assim nós sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Segundo, Paulo aqui nos mostra, irmãos, a questão da morte como um novo começo. Quando ele fala, e o tempo da minha partida é chegado. Uai, partida? Se ele está partindo, ele está indo para um outro lugar, né? Ninguém parte para lugar nenhum. Ele está partindo para um outro lugar. E para onde que Paulo está partindo? Aí nós vamos entender na teologia paulina, quando ele escreve 2 Coríntios 5, 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse Paulo, irmãos, está indo de partida em direção à eternidade com Deus. Então a morte para o cristão é um novo começo. O começo advém quando nós passamos pela experiência de fé da conversão e desfrutamos dessa nova vida em Cristo. Mas, a despeito da conversão, nós ficamos naquilo que um dos teólogos, chamado Anthony Huckman, e nós estudamos isso aqui na nossa escola dominical, com o texto Salvos pela Graça, Tiago, que é o professor, Anthony Huckman, ele fala que nós vivemos uma tensão. E essa tensão é como se fosse duas forças, né? E ele chama essa tensão que é entre o já e o ainda não. Ele fala que nós já somos salvos, mas ainda nós não estamos completamente salvos.
Já fomos salvos na eternidade. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. No tempo e na história, alguém pregou, nós entendemos a mensagem, nos convertemos a Cristo, o Senhor resgatou a nossa vida, mas ainda estamos onde? Aqui, na terra, aguardando o novo céu e a nova terra. Então a gente fica olhando para lá sem nunca ter ido lá. Então, a gente lida com essa tensão entre o já, somos salvos, pertencemos a Cristo, mas ainda não estamos vivenciando essa salvação na sua plenitude, e a plenitude é exatamente estarmos eternamente na presença de Deus. Inclusive, aqueles que já partiram, você se lembra que o apóstolo Paulo, em Coríntios, em Tessalonicenses, ele fala, olha, quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. O que é essa ressurreição? Aquele corpo que virou pó, ele vai ser ressuscitado num corpo glorificado. E agora, essa alma que já está na presença de Deus, vai se unir ao quê? Esse corpo glorificado. Isso é a nova vida. Nós já vivemos isso? Ainda não. Aqueles que já partiram, já viveram isso, também não. Então, aguardamos todos, aqueles que já foram, essa reunião, porque o poder da ressurreição de Cristo vai trazer a reunião de um corpo sem doença, sem mazelas, a uma alma que já está na presença do Senhor. Mas também a ressurreição de Cristo vai trazer a ressurreição do corpo, e bem como o ajuntamento dessa alma que está no inferno. E aí a Bíblia fala assim que essa alma que renegou, que rejeitou de um ímpio, com esse corpo que agora não vai ser um corpo corruptível, que vai ainda preservar as consequências do pecado, sabe o que vai acontecer? Quem não foi salvo, quem tiver nessa condição de reunião agora de corpo corruptível, adoecido, com essa alma pagã, enferma, angustiada, vão sofrer eternamente onde? No inferno. Pense na seriedade disso. E os evangélicos vão dizer que no inferno, onde o verme come, mas não morre. O inferno, que quando a Bíblia fala acerca do publicano e do fariseu, e o fariseu está ali, falou, mande alguém lá pregar para a minha família, porque aqui onde eu estou, no inferno, tem tormento. Gente, o que a Bíblia está falando? Que para o crente, o convertido, é um novo começo. E Paulo falou, a minha partida está chegando. Está chegando, olha, e o tempo da minha partida é chegado. E essa partida, esse novo começo na presença de Deus. O espírito volta para Deus e o pó volta para a terra, aguardando a ressurreição do corpo. Então, somente alguém que tem uma convicção de salvação se sente tranquilo em lidar com essa realidade. Terceiro, Paulo fala assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, que combate é esse? Esse combate são os inimigos, os adversários que se levantaram a partir da introdução do pecado. Satanás, a nossa carne e esse mundo, o sistema pecaminoso caído. Nós temos grandes inimigos que o tempo todo, como a gente está assistindo aí essa guerra entre árabes e Israel, e fogo intenso na tentativa de destruir, esses inimigos não param. É por isso que o crente não tem como tirar férias. Você não tem como tirar férias da sua vida espiritual. A gente pode tirar férias do nosso trabalho, mas a gente não pode tirar férias da nossa vida espiritual. Eu estou de férias, eu estou numa pausa espiritual. A gente não tem como. E quando a gente tira essa pausa, vai dar mal, porque o pecado vai entrar.
Aí Paulo está, eu combati o bom combate, esse enfrentamento de todos esses inimigos espirituais e com as armas espirituais que ele tinha, sobretudo com o evangelho no coração e nas mãos, a palavra de Deus para pregar. Combati o bom combate, eu completei a minha carreira e guardei a fé. Como militar que Paulo era, ele usa essa linguagem para dizer assim, eu tive uma carreira, eu entrei como soldado e saí como um soldado vencedor. Eu não fui um perdedor, não. Eu combati, eu enfrentei, guardei a minha fé, né? E diz ainda, eu completei a minha carreira espiritual, eu completei o meu ministério, eu fiz o que tinha que ser feito. E eu espero, irmãos, que cada um de nós também complete o seu ministério diante de Deus, que não fique nada para trás, e que a gente chegue no final de tudo, porque no final de tudo, nenhum de nós vai levar as coisas que tem aqui na terra. Nenhum de nós. Mas o que vai restar, irmãos, é exatamente essa confiança, essa certeza de que nós estamos na presença de Deus. Portanto, a vida como oferta, a partir de alguém que tem uma convicção de salvação, a morte como um novo começo, a partir de alguém que tem uma convicção de salvação, a luta na arena vencida. Hoje o nosso irmão Vicente saiu da arena da terra. Ele não mais terá de lutar com absolutamente nada. E você se lembra que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13 que 3 coisas são importantes: a fé, a esperança e o amor. A partir de agora não tem mais que andar por fé, que já está na presença de Deus. A partir de agora não tem mais ter esperança, porque já está vivendo a esperança cristã. A única coisa que vai restar é o amor. Mais importante é o amor. Por isso que quando a gente fala acerca de um texto como esse, a gente tem que saber que todas as lutas aqui da terra já passaram. E nós aqui, enquanto estivermos vivos, temos que ter esperança, temos que ter fé, temos que combater o bom combate, mas quando nós estivermos lá, não combateremos mais nada, porque já receberemos a coroa da vida, né? Quando nós cantamos aí o hino 26, né? Que fala acerca dessa coroação, ou hino 266, a coroa, né? O Senhor me dará, Rude Cruz, nós recebemos a coroa, lauréis, os louros da glória, da vitória, e essa vitória foi conquistada por Cristo Jesus. E quarto, irmãos, e último aspecto aqui, primeiro, relembrando, a vida como oferta, consagração, a morte como um novo começo, a luta da arena da vida vencida, e quarto, a salvação como grande prêmio. Quando ele diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada. Onde é que se você põe a coroa? Na cabeça. Agora a coroa da justiça me está guardada. Aí ele fala, a qual o Senhor, que agora não é mais advogado. Lembra lá de João? Se alguém pecar, todavia, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Jesus agora não é mais advogado. Advogado defende. O que faz um juiz justo? Julga. Avalia, certo ou errado. Ele está falando, eu estarei diante desse juiz, a qual me dará naquele dia essa coroa. Que plena convicção de que essa coroa ele vai receber. E ele não é nada egoísta e sabe que à medida que o evangelho é pregado, outras pessoas também vão ter essa salvação agraciada em suas vidas, e por conta dessa salvação, o que vai acontecer, irmãos? Eles também serão contemplados com essa coroa. Aí Paulo está dizendo assim, olha, e não somente a mim, não sou só eu que vou receber essa coroa, mas também
a todos quantos amam a sua vinda. A todos quantos amam a vinda de quem? A vinda de Jesus. Amam a primeira vinda porque reconhecem que ele veio como Senhor, como Salvador, como advogado, como mediador entre Deus e os homens, mas que agora aguardam a esperança dessa volta de Jesus, uma volta triunfante, onde ele vai separar a esquerda da direita, a direita, vinde benditos de meu Pai, a esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Portanto, irmãos, um texto que nos faz pensar na beleza da salvação e o quanto essa salvação gera em nós essa segurança cristã. Quem conhece a palavra, quem abriu o coração para Cristo, quem viveu o Evangelho, vai desfrutar disso. E é nesse espírito que eu gostaria que a gente pudesse estar nessa noite, nos lembrando do nosso irmão Vicente, que se foi no dia de hoje, certo que o Senhor já o recebeu na sua presença.